cidade Zona Norte. Vamos botar mesa na avenida. Vem descobrir os segredos da culinária de Minas Gerais. Quem provar desse trem bom vai chegar à conclusão que o tempero é bom demais. A Zona Norte convida, vou embarcar nessa viagem. É a culinária mineira, gostosa e parceira, pedindo passagem. Vem matar o desejo, café, pão de queijo e broa. Depois sentar no terreiro, com muita prosa e cachaça da boa. Vem matar o desejo, café, pão de queijo e broa. Depois sentar no terreiro, com muita prosa e cachaça da boa. Gastronomia inconfundível dessa terra. Eu sou o Janjão, né? Presidente do Bloco Caricato Unidos da Zona Norte. Amor e carinho, não quero mais viver sozinho. Comecei com a música em 79, inspirado na música de Adoniran Barbosa, né? E vendo o pessoal em Belo Horizonte começar um movimento de samba. Aí eu fiz parte dos Infernais do Samba, né? Em 79, aí vim com a carreira, participei de várias bandas de Belo Horizonte, fui no Rio, fazia muito show no Rio, conheci o Zeca, cantei uma música com o Zeca, já fiz um samba de roda com Grupo Raça, Bezerra, e fiz parte do Show da Tarde, que era a banda de samba do Show da Tarde, com o Diceu Pereira. Foi um cara que ajudou muito, incentivou muito a banda, já chamava Tom Maior. E estou nessa luta até hoje. Hoje o Janjão já cantou em várias escolas, né? Começou na Mocidade Independente de Venda Nova, na década de 80, 79, 80. Depois parou o carnaval, voltei. Fui o primeiro mestre de bateria da Academia Venda Nova. Tive uma chance de cantar na Avenida com a Cidade Jardim. Aí, em 2007, fui para Bahia fazer um carnaval em Saquaíra, Maraú e Itacaré. Eu voltei, fui puxar para Venda Nova. Fui para Venda Nova. Venda Nova, Força Real, Imperavi de Ouros. Isso. Aí passei para Bloco Caricato. Eu quero mais, eu quero amor. Liberdade, meu coração está totalmente meu. E felicidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero amor. Carnaval tinha uma escola em Venda Nova, um movimento muito sério em Venda Nova. Foi uma coisa muito assim. Venda Nova tiveram vários movimentos sérios. Um deles foi essa da Mocidade Independente de Venda Nova. Eu tinha um contato com o mestre Kleber, eu comecei a participar da bateria com ele. Aí tive um convite do Jaime Guimarães, que era o delegado de Venda Nova, que era o presidente. Depois foi conhecido Dona Vera, fizemos um movimento, eu fazia arranjo para eles. Comecei a fazer parte da diretoria e tive esse contato no Carnaval de Belo Horizonte, através da Mocidade Independente de Venda Nova, na qual o Dr. Jaime Guimarães era o presidente e a Dona Vera era a vice-presidente.
acontece com o bloco caricato? Na verdade, quando eu tive esse contato com os Inocentes, eu vi o movimento caricato, mas não sabia o que era um caricato. Eu tinha muito contato com a escola de samba. Eu venho de escola de samba, de barracão de escola de samba, de compor samba enredo, de fazer arranjo, de mexer na bateria, de mexer em fantasia, mexer em alegoria. E quando eu tive o convite, através dos Inocentes Santa Teresa, que os Inocentes me chamaram para fazer parte lá da área musical, aí eu fui ver que era, na verdade, que era um bloco caricato. Aquilo me emocionou muito, porque é uma coisa muito assim... como é que a gente fala? Uma coisa emocionante, mexe com a gente, é um sentimento diferente de escola de samba, é uma coisa assim, parece mais povão, uma pessoa parece mais unido. E eu comecei a apaixonar. E quem me indicou para puxar lá era o mestre Jorginho, que era meu amigo, era mestre de bateria de Venda Nova. Ele me indicou, fui lá, fiquei um tempo. Um dia a gente estava no barzinho, tomando uma cerveja, batendo um papo. O mestre Jorginho virou para mim: ô Janjão, vamos montar um bloco. Eu falei: não tem capacidade para isso, tal. Não, vamos montar um bloco. Aí eu comecei a ter contato com o pessoal do bloco caricato. Tive contato com o Betô, né, que era mulato, foi o primeiro contato que eu tive, assim, depois do Panchola, né? Depois do Panchola, comecei com o Panchola. Aí apareceu o Betô, conversei com o Betô. Betô, como é que é isso? Não vou ajudar, tal. Aí eu tive contato com, por acaso, porque o Delay era o mestre de bateria, toda a festa do Por Acaso, eles sempre chamavam pra gente ir lá. Tive contato com o Jairo. Falei: gente, um bloco. Aí depois veio o Jorge, que foi o último que eu tive contato. Aí esse pessoal do bloco caricato, nesse ponto assim, a gente tem que... É um movimento que me cativou. A união fora da avenida é uma coisa assim, um ajudando o outro, é uma coisa muito importante no bloco caricato. Isso me cativou e me incentivou a montar um bloco caricato. O movimento caricato na avenida é uma coisa romântica que a pessoa tem que ir lá para ver a construção dos caminhões. O acabamento, né? A construção a gente faz no meio da rua e tal. Quando a gente vai fazer acabamento na avenida, se uma pessoa vê o que é um bloco caricato, ele apaixona por um bloco caricato. Por essa ajuda um do outro, querendo fazer o carnaval assim, bombar. Lá dentro é disputa, tudo bem, isso é normal. Mas lá fora, na avenida, principalmente na avenida, eu vejo essa união dos blocos, assim, uma coisa violenta que isso aí me cativa muito. São Jorge foi uma coisa muito interessante, que a gente tem hora que a gente tem que acreditar no sobrenatural, né? Fizemos essa reunião: vamos montar um bloco, vamos fundar o bloco. Fundamos o bloco. Dia que vai ser o aniversário do bloco. Não, fundamos dia 23, então vai ser dia 23 de 4 de 2015. Aí tá, quando deu 2016, eu falei: nós temos que fazer o aniversário do bloco. Que eu fui olhar, coincidência, dia de São Jorge. Aí nós colocamos São Jorge como nosso padroeiro. E até hoje, graças a Deus, nos protege muito na avenida, viu? Que tem hora que tem umas coisas que a gente tem que segurar na avenida. A avenida acontece tudo. Avenida, escola de samba, bloco caricato, acredito que bloco de rua também, quadrilha. Tem sempre aqueles imprevistos, né? E sempre tem uma luz ali dando, um ser dando a luz para nós. E eu acredito que São Jorge tá envolvido nisso. Então nós colocamos São Jorge como padroeiro do bloco. Para começar o carnaval, normalmente a gente fazia reunião o ano todo, principalmente focando no que nós vamos falar sobre, o que nós vamos colocar na avenida, o que é interessante, que o público, que mensagem que nós vamos passar para o público que seria interessante para aquele ano. Tanto é que quando foi o primeiro ano que nós escolhemos o palhaço, assim, foi uma coisa... Falei: vamos falar da alegria, vamos começar o bloco com um bloco alegre. Aí fomos falar do palhaço. Então, sempre que a gente vai escolher um tema, alguma coisa, a gente faz uma reunião, estuda, vê se é viável ou não, vê se vai ter uma resposta legal com o público, porque a Zona Norte fica muito querendo interagir com o público, né? Ver se o público gosta dessa... Aí são vários temas e a gente escolhe um. Quando nós ficamos muito em dúvida com essa questão de caricato por não termos experiência em caricato. Eu tinha experiência só de cantar, lógico, a gente trabalhava no barracão, mas é uma coisa assim... Falei: será que nós vamos ter condição? As regras são bem diferentes uma da outra.
Aí fomos para a avenida, que o samba, quando foi feito, que o samba foi cantado na avenida, o público apoiou demais, o público cantava o refrão na avenida. É assim, emocionou, todo mundo desceu emocionado. Eu já tinha muita experiência como músico, eu me emocionei na avenida. Aí nós tivemos acesso ao grupo especial, que é o grupo A, porque a avaliação é como se fosse assim, um grupo B. É uma avaliação, ver se tem condição de entrar no Carnaval de Belo Horizonte, naquela questão de bloco caricato. Quando nós recebemos uma pontuação, assim, uma pontuação bem positiva, falei, nós somos capazes, então nós vamos entrar. Aí ficamos muito alegres, passamos para o Carnaval, realmente aí começar a desfilar mesmo no Carnaval caricato, a partir de 2016 que passamos essa avaliação. Gastronomia inconfundível dessa terra, que levou Minas do Brasil pro mundo inteiro. Irresistível, nosso frango com quiabo, tão gostoso que me acabo, é bom demais dar conta. 2017, eu estava numa reunião com a direção da Zona Norte e tinha uns 3 temas. Falei, gente, vamos falar uma coisa assim, que é nossa. A gente estava tomando um café, por coincidência, tomando um café e eu tinha comprado um queijo muito gostoso. Falei, gente, a gente está com o tema na mão e a gente está deixando o tema passar batido. E o pessoal, o que foi? Tal. Vamos falar da culinária mineira? Porque, pô, no mundo a mais famosa é a francesa, né? Quantos chefes de cozinha já vieram aqui em Minas Gerais para pegar uma receita aqui, mexer um pouquinho, tal, e puxar um pouco da culinária mineira? Eu acho que o maior patrimônio de Minas é a hospitalidade e a culinária mineira. Vamos falar da culinária? Aí todo mundo falou, não, legal, tal, vamos fazer. Como que nós vamos fazer isso? Aí falaram, vamos pensar aqui, vamos fazer. E aí começamos a mexer com queijo, com café, com a cachaça. E foi uma coisa legal. E o público gostou. O público também na avenida é interessante. O público na avenida interagiu com esse tema da culinária. Nós tínhamos uma mesa lá, vamos servir a mesa, falar na música, colocamos uma mesa, colocamos algumas coisas da culinária, fizemos um fogão a lenha que ficou uma coisa até muito bonita na avenida, e eu acho que o público gostou, porque a gente está falando da gente mesmo, né? Eu acho que foi interessante. Nessa roda vamos cilindrar, eu quero ver a passarela balançar. Entra nessa roda, vamos cilindrar, eu quero ver a passarela balançar. 2018 é outra coisa interessante. Nós, de novo, discutindo um tema, o que nós vamos falar, tal. Aí não sei porque eu mexi no computador e eu vejo um cara jogando bolinha de gude, não sei por que bolinha de gude, eu vi a bolinha de gude lá e falei, pô, tem uma coisa avisando aqui. Então. E nós batendo papo, o que nós vamos falar, tal, chegando, as contas no lugar, aquela coisa. Eu falei, gente, tem uma coisa que acabou, praticamente está morta no mundo, né? Que aqueles brinquedos que a gente mesmo fabricava. Hoje a internet, que a coisa toda mudou muito. O que vocês acham da gente falar das brincadeiras antigas? Pular corda, amarelinha, bolinha de gude, carrinho de rolimã, que fala o carrinho de rolimã na música. O pessoal falou, pô, Janjão, eu acho que é o tema. Entra nessa roda, vamos cilindrar, eu quero ver a passarela balançar. Na avenida nós tivemos essa resposta. Tinha um rapaz lá, foi entrevistado, ele ficou assim, emocionado, com o carrinho de rolimã, que era novidade para muita gente na avenida, principalmente para os meninos. Então acho que foi um tema legal. E o pessoal cantou, teve até uma curiosidade, que tem o Leonardo, que estava me entrevistando na hora, e eu acabei a avenida, dei um branco, falei, gente, pô, já canta um pedaço da música. Aí eu falei assim, pô, tá dando branco, cara, que eu acabei agora, tava tão tenso e tal. Ele, vou viajar no meu carrinho de rolimã. Falei, é verdade, tal. Aí ele cantando a música pra mim, ele me entrevistando e cantando a música pra mim. Achei interessante, foi um tema muito legal, 2018, das brincadeiras de criança. Salve Nossa Senhora do Rosário, hoje o negro tem espaço pra rezar. Zona Norte! É negro, é festa, chegou a hora de comemorar. 2019, aí veio uma coisa mais assim, falei com minha diretoria, falei assim, agora eu não quero mais fazer um carnaval de brincadeira, vamos fazer uma coisa mais histórica.
Pessoal, mas como que nós vamos fazer isso? Falei, não está um movimento negro assim, muito pesado na cidade. Eu acho legal falar quem que é a santa assim, mais... que a gente vê mais igreja de negro, pelo menos no Brasil, é a Nossa Senhora do Rosário. Vamos ver se a gente consegue falar desse tema. Vamos estudar esse tema? Aí nós vamos estudar a importância dessa igreja no Brasil. Não sei para fora, mas no Brasil, a importância dessa igreja, o que acontece? Quando o Brasil escravizou os africanos vieram com uma outra crença, uma outra coisa, e a igreja começou a forçar os africanos viraram católicos. Tem que ser católico, tal. Quando começaram a converter certos africanos para a religião católica, o que acontece? Aí o pessoal já acreditava na católica, mas quando tinha o culto na igreja, o negro não podia entrar na igreja. Ele não podia misturar com a sociedade, pseudo-sociedade. Aí o que acontece? Os negros ficavam meio constrangidos. Culto lá dentro, todo mundo lá dentro, e eles rezando lá fora. Fizeram uma reunião, falaram, vamos construir a igreja. Aí veio Joaquim Nicolau, que a gente coloca na avenida. Foi um negro que morava perto de Betim, ele era capitão da guarda de Congado. Aí quando ele saiu de uma cidade perto de Betim e veio para Betim, eles resolveram fazer essa igreja de Nossa Senhora do Rosário. Não lembro muito o ano. Aí começaram a reunir, começaram a juntar dinheiro. Tinha até um fazendeiro também que ajudou com um dinheiro razoável, que ele também achava assim uma covardia o negro não poder ter um lugar plausível para rezar. Começaram a juntar o dinheiro, juntaram uma quantia até razoável. Aí não sei de onde veio, salvo engano, que tem muitos anos, acho que veio de Mariana. A Igreja Católica pegou esse dinheiro que eles tinham juntado para fazer para melhorar uma outra igreja. Ou seja, o dinheiro que eles juntaram se perdeu. Tá na música, a música tá interessante também. Aí o que acontece? Ficaram sem igreja de novo. Aí começaram a juntar o dinheiro de novo, depois a igreja devolveu, mas começaram a juntar o dinheiro, o próprio negro começou a construir igreja, aí foi construída a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Em Betim foi essa história. A gente sabe que as outras igrejas do Rosário também foram um movimento para o negro participar da religião católica e participar dentro de um recinto, né? Porque chega a ser humilhante. Por que você não pode entrar na igreja que você está cultuando o próprio santo que as outras estão? Então foi um tema muito pesado, foi um tema que teve uma aprovação da sociedade, principalmente da sociedade negra. Eu acho que foi uma obrigação nossa no Carnaval fazer isso. Mostrar à população dos sofrimentos do negro, né? Nós brasileiros, nós devemos muito à África. E eu acho que essa homenagem foi legal. Eu quero mais, eu quero amor. Liberdade, meu coração está totalmente preto. Infelicidade, eu quero mais, eu quero mais. 2020 foi interessante, o que acontece? Aí eu falo, não temos tema mais, o que nós vamos falar e tal. Falei, e agora? E a direção tá, o que a gente fala, o que a gente fala? Aí tinha uma coisa muito movimento, muito a questão de Chico Xavier, aquela questão da Chico Xavier. Aí a gente batendo papo, falou, mas Chico Xavier, se a gente for falar de Chico Xavier e não falar de Irmã Dulce, seria uma covardia. Falei, é verdade. Então vamos guardar um tempo para a gente falar alguns que a gente acha mais conhecidos, são vários. Se a gente for citar defensores da paz, vamos ficar o dia inteiro conversando, mas vamos citar, porque não dá para você passar na avenida todos os representantes da paz mundial. Vamos abordar alguns temas sobre Irmã Dulce, Chico, Gandhi e Mandela. Na nossa concepção, assim, eu acho que se a gente fosse falar isso, estava homenageando os outros também. Aí, para ter a igualdade da paz, nós tivemos a ideia de colocar um Jesus, a imagem de Jesus na frente. Que o maior defensor da paz é Jesus, não está na música. Mas a gente já colocou proposital. Falar de alguns, mas tudo seguindo a doutrina de Jesus, né? Seguindo que é o conceito, doutrina, o conceito.
da paz, a união, e são seres assim, muito importantes em relação à paz. Se pegar a história de Gandhi, pegar a história de Mandela, Chico Xavier, o mundo todo sabe, Manduce. Então esse tema foi legal. Eu acho que politicamente nós acertamos, acho que foi o tema mais, que desculpa os outros assim, mas eu acho que foi o mais importante que nós abordamos, foi isso. Essa questão, ainda mais principalmente agora com essa guerra que está tendo, essa coisa, e já tinha essa diferença política, essa questão política, eu acho que foi o tema mais importante que fizemos, foi em 2020, sobre esses defensores da paz. Carnaval da Unidos da Zona Norte, a gente acompanha a diretoria, o pessoal que está no carnaval, outras pessoas estão entrando no carnaval, mas com o intuito de ajudar. Lógico, todo mundo tem a vida particular, tem o seu trabalho, tem sua família, tem doença na família, tem tudo dentro de uma diretoria. Mas o que acontece na diretoria da Zona Norte? A gente reúne, de vez em quando a gente reúne, bate um papo, aborda os defeitos, tem defeito demais, tem qualidade, tem defeito, e a gente chega para tentar entrar num denominador comum. Essa é a grande função da diretoria. Uma de trabalhar, dedicar à Zona Norte, e outra de abordar os erros. Claro, é que às vezes tem muita crítica, o Bloco Caricato sofre muito. Isso é uma questão social que eu sou obrigado a falar. Eu, como músico há muito tempo, mexo no carnaval há muito tempo, o Caricato sofre muito, principalmente preconceito. E o que acontece? A Belo Horizonte, a maioria do Belo Horizontino não sabe o que é um caricato. Você tem que estar explicando toda hora o que é caricato, gente. Isso é uma cultura nossa. O que é isso? Quando faz um movimento assim, um exemplo do movimento, Parintins, tem lá, chega na Bahia, tem o Lodum, aí chega em Belo Horizonte, tem o caricato, ninguém sabe quem é caricato. A gente sofre muito com isso. Então a gente tem que estar passando informação. Na avenida você tem que estar sempre assim, ó, gente, nós existimos, hein? Aqui, ó, nós estamos resistindo. É uma cultura. E a cultura, infelizmente, no Brasil, ela é meio... ela sente sufoco. Na cultura, principalmente a cultura, aquela raiz mesmo, ela é um pouco massacrada. Não massacrada, ela é esquecida, principalmente pela sociedade, que às vezes está preocupado com outra coisa e esquece. Então, na hora do carnaval, que é legal, a gente chega lá e mostra, nós estamos resistindo. Belo Horizonte tem um lado cultural. A cultura de Belo Horizonte, o que é a cultura de Belo Horizonte? Caricato. Que tem Minas, tem Congado, tem Folia de Reis em Minas, tem outros movimentos. Em Belo Horizonte nós temos um Bloco Caricato. E isso eu acho legal, o Caricato. Entra nessa roda, vamos cirandar. Eu quero ver a passarela balançar. O Bloco Caricato Unidos da Zona Norte viu essa iniciativa assim com grande satisfação da Belotour, né? Que é o órgão patrocinador do Carnaval, da CBC, que é a Associação dos Blocos Caricato. Assim, já havia essa necessidade dessa divulgação há muitos anos, que nós estamos pedindo isso, nós estamos reivindicando isso. Nós precisamos de ter uma história, nós precisamos divulgar a cultura de Belo Horizonte para a sociedade, para o mundo saber que existe. Essa iniciativa veio na hora certa, eu acho que veio na hora certa. A hora que a sociedade está repensando várias coisas, por exemplo, questão da pandemia, questão dessa guerra que está lá na Rússia, lá, deu para refletir um pouco e a gente chegar num consenso e falar assim, a necessidade da cultura é o único movimento que pode barrar essas coisas, como pandemia, como guerra, como coisa. Se a pessoa tiver uma coisa a pegar numa cultura, ou numa escola, na cultura, na arte, que seja qual for, eu acho que ela tem menos tempo de pensar nessas coisas de guerra, certo? Muita maldade que às vezes é feita pelo ser humano, se ele fosse mais apegado. E nós temos essa necessidade da sociedade a abraçar essa coisa cultural,
Porque é só assim que nós vamos conseguir, por exemplo, se a gente tiver na sociedade, a gente tiver movimento 365 dias no ano, você está com a criança ali, ensinando a criança a ler, escrever, ter uma profissão, se não tiver nada, ele sabe fazer uma fantasia, está ganhando um dinheirinho fazendo uma fantasia, ele vai ter menos tempo de pensar de pensar besteira. E essa iniciativa foi assim, plausível para alertar a sociedade. Sociedade, a cultura precisa de vocês. Vem descobrir os segredos da culinária de Minas Gerais. Quem provar desse trem bom vai chegar à conclusão que o tempero é bom demais. A Zona Norte convida, vou embarcar nessa viagem. É a culinária mineira, gostosa e parceira, pedindo passagem. Vem matar o desejo, café, pão de queijo e broa. Depois sentar no terreiro, com muita prosa e cachaça da boa. Vem matar o desejo, café, pão de queijo e broa. Depois sentar no terreiro,